Vamos mentalizar o Mestre Jesus e orar no íntimo de nossos corações. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos, guardiães, espíritos, amigos e protetores, irmãos da espiritualidade esclarecedora, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos concedes do aprendizado. Senhor, que nós possamos aproveitar, assimilar e compreender os ensinamentos que serão aqui expendidos. Nós te rogamos, Pai amado, que nos abençoe, que nos proteja, que nos ilumine. Abençoa, protege e ilumina também os companheiros que não puderam aqui comparecer. Que eles sejam amparados em seus lares, junto às suas famílias, e com todos os que compõem o seu conjunto familiar. Senhor Jesus, disseste aos vossos apóstolos que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali tu estarias. Assim é que, embora nós estejamos reunidos virtualmente, nós temos absoluta convicção de que a tua misericórdia, o teu amor nos ampara e nos ilumina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Porque vosso poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor eterno. E assim para darmos por iniciado mais esse estudo da obra básica da tua Boa Nova, na noite de hoje, te suplicando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre, Pai. Assim seja. Assim seja. Muito bem, a gente está continuando, pessoal, com o item Código Penal da Vida Futura. Vamos à leitura do texto. Item 11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometido. Aqui a gente vê que, dependendo dessa nossa falta, né, desse nosso erro, essa nossa expiação pode ser diversa, né? Diversa porque a gente observa que a lei nos pune, né, entre aspas, de acordo com as circunstâncias e também de acordo com aquilo que a gente se melhora, né? Se a gente vai se melhorando, né, mais rapidamente possível, mais rápido nós sairemos daquela expiação. Décimo segundo, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Tá? Então, a duração do castigo não é taxativa, né? É mais meritória nossa, né, do que não é esse, vai ser esse, pronto. Então, vamos imaginar que a gente poderia passar lá 50 anos, vamos supor, no castigo. Mas aí a gente se comportou bem e tal, tentou melhorar aqui, acolá, um defeito aqui, outro acolá. Essa duração pode realmente diminuir, né? Diminuir porque o nosso mérito é que está dizendo isso, que a gente deve, né, ter a pena reduzida por conta do nosso bom comportamento. Né? Alguém quer comentar? Não, eu só queria dizer que essa frase, para mim, ela resume toda
a lógica da justiça divina. Nenhuma falta deixará de ser punida. E a gente ouve por aí dizer assim, não, mas o sujeito está fazendo isso, o governante, por exemplo, está fazendo isso, aquela coisa toda, e está cada vez mais se destacando, enriquecendo, etc. Mas, num instante qualquer, ele sofrerá as injunções desses equívocos que ele está cometendo. Por outro lado, aquela ação mínima no sentido do amparo ao outro será levado também na consideração, não nesse momento, às vezes, mas em um tempo que a misericórdia divina determinará. Então, isso, para mim, espelha realmente a lei de justiça divina. Essas duas frases aí, essa que está grifada e a seguinte: a única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa, todo ato meritório segundo o seu valor. Então, essa questão do 12º, ela também derriba totalmente aquela teoria das penas eternas. Aqui cai a teoria das penas eternas, porque não tem uma duração absoluta. Repetindo, não tem duração absoluta. Não tendo duração absoluta, a gente não pode dizer que exatamente existem penas eternas, porque o item 12º nos diz o contrário. Muito bem. 13º. A duração do castigo depende da melhoria do espírito do culpado. Opa! Olha só, isso aqui é uma confirmação do que a gente está falando desse item 12º. Então, o castigo não vai depender do quê? A duração, né? Vai depender da melhoria. Se o espírito melhora, logicamente ele acumula mérito, aliás, mérito. E acumulando mérito, essa pena, com certeza, repetindo, vai ser diminuída. Isso também demonstra a misericórdia de Deus para conosco. Ou seja, ele nos dá a oportunidade de, mesmo na pena, nós melhorarmos e, melhorando, a gente diminui essa pena. E isso realmente é uma maravilha da gente perceber isso. Continuação da leitura do 13º. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é o melhoramento sério, afetivo, sincero, de volta ao bem. Pronto. Aqui. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, afetivo, sincero, de volta ao bem. Olha só, toda vez que a gente dá uma lida nesses livros de Kardec, não tem como a gente não voltar ao comentário de André Luiz. Nosso Lar, o livro Nosso Lar, a nossa referência constante. Quando quando André Luiz pergunta por que demorou muito o socorro para com ele, a resposta foi que não, o socorro estava próximo de você. O problema é que você não percebeu o socorro. Ou seja, ele não visualizou, não amoleceu o sentimento a fim de que pudesse ser retirado dali, daquele local de sofrimento. Então, o que ele deveria fazer? Se ele passou 8 anos, se ele tivesse feito aquela prece sentida, se curvado diante das evidências do Todo-Poderoso, com 4 anos, ele sairia dali. Se com 2 anos, ele sairia dali. Então, ele mesmo foi o próprio culpado da sua demora até 8 anos naquele local de sofrimento que nós consideramos e chamamos de umbral. Então, está aí a resposta. Se nós temos uma pena X,
o 13º confirma de novo, temos uma pena X, a gente pode diminuir essa pena pelos nossa mudança sincera. Ou seja, voltado para a prática do bem. Então, Kardec nos expõe lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação e se a gente, se voltar para a caridade, esses nossos problemas, essas nossas penas serão minoradas ou totalmente corrigidas. Por isso é que lá no Evangelho, no Novo Testamento, diz um ato de amor, um ato de amor, cobre multidão de erros, multidão de pecados. E o que confirma exatamente com esses 3 itens que nós acabamos de ler. Continuando a leitura do 13º. Quer mais alguém fazer comentário? Não, só um acréscimozinho em relação a essa primeira página do comentário ao 13º item, que nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Tá? O que isto significa? Que os erros que nós cometermos, somente com amor, nós, como já disse o companheiro, conseguiremos remover do nosso currículo existencial. Porque não existe essa história, passou um tempo, aquela coisa toda, como não foi feito isso, está prescrito. Isso é para as ordenações humanas. A ordenação divina é muito clara, no sentido de que só o bem, só a caridade é capaz de apagar os equívocos. Então, não tem história de decurso de prazo, não tem história de prescrição. Lá o que tem é reparação, tá? E, evidentemente, a prática de atitudes ou de ações positivas por parte do infrator, que somos todos nós. Muito bem, continuando a leitura do 13º. Desse modo, o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus que é justo só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar quanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Bom, então como a gente está vendo aqui, na leitura do texto, nós somos os construtores ou do nosso céu ou do nosso inferno, ou da nossa prisão ou da nossa libertação. Então, os autores da nossa libertação, da nossa liberdade, somos nós mesmos, por conta das nossas atitudes boas, das nossas boas atitudes, do nosso comprometimento com o bem e do nosso comprometimento com a caridade. Então, a gente não pode dizer que a nossa sorte, entre aspas, está nas mãos de Deus. Não. A sorte de cada um de nós individualmente está nas nossas próprias mãos, porque nós somos os arquitetos dos nossos destinos, como diz aí André Luiz. Então, meus amigos, é realmente muito interessante as explicações de Kardec com relação a isso, porque nos mostra o que pode nos acontecer na vida futura. Porque a vida presente será o reflexo da nossa, aliás, nosso futuro será o reflexo da nossa vida presente.
Então, quanto melhor nós agirmos aqui, neste momento, nesta hora, nesta encarnação, melhor se dará a nossa vida futura. Mais feliz será a nossa vida futura. Neste livro ainda, mais lá na frente, né, quando ele vai falar a respeito da classificação dos espíritos, né, como eles se encontram no plano espiritual, tudo o que está acontecendo, tudo que a gente vai perceber lá, é de acordo com a atitude dos espíritos. Terão os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas e os espíritos em sofrimento. Mas tudo isso, logicamente, repito, por conta das suas atitudes, boas ou ruins, na vida anterior ou vidas anteriores. Mais alguém? 14, então. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo. O culpado que jamais melhora. Repetindo. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre. E para ele a pena seria eterna. Bom, aí também, né, tem aquela história de que é impossível alguém não melhorar nunca. Até porque existe a lei da evolução. Se existe a lei da evolução que é nos dada por Deus, essa lei da evolução, mais cedo ou mais tarde, vai nos fazer impulsionar para a frente. Nos libertarmos dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. E, por conta disso, a duração do castigo tende, né, a duração do castigo tende a diminuir. Por quê? Porque nenhum espírito foi criado para viver eternamente endurecido. Nenhum espírito foi criado para viver eternamente do mal. Nenhum espírito, diz Kardec no Livro dos Espíritos, nasceu para fazer o mal, ou nasceu para ser assassino, para praticar o mal. Então, isso nos induz a pensar que nós somos espíritos perfectíveis, como diria Humberto Roden, espíritos perfectíveis, ou seja, estamos fadados à perfeição. Mais alguém? Décimo quinto. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lograrem o termo da aprovação, acreditando-a eterna. Como eterno lhes parece, deve ser um tal castigo. Pois é, o sofrimento, quando nós estamos em sofrimento, às vezes a gente pensa que o sofrimento é eterno, né? Às vezes o sofrimento é bem curto, mas este tempo, pequeno tempo de duração desse nosso sofrimento, parece-nos eterno. E a gente imagina que está num sofrimento eterno ou no inferno eterno. E isso por conta da nossa inferioridade. A nossa inferioridade nos faz vislumbrar ou visualizar esta eternidade do sofrimento. Mais alguém? Bom. 15. Uma condição inerente à inferioridade. Não. 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas mais a expiação e a reparação. Então, nós temos 3 elementos, né, para a regeneração: o arrependimento, a expiação e a reparação. E aí ele explica para nós cada um desses itens. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de má falta e suas consequências. Então,
para apagar todo traço, qualquer traço desse nosso, da nossa falta, para apagar qualquer traço, são necessários esses 3 elementos. Né? O que diz o arrependimento? O que faz o arrependimento? O arrependimento suaviza os traços da expiação. Ou seja, a gente tem mais força de carregar essa expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destrutivo da causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, está aqui. Olha o papel do arrependimento, suavizar, né? E a reparação, anular o efeito daquela causa. Pronto. Sendo assim, quando isso acontece, passando por esses 3 estágios, nós estamos totalmente livres de culpa daquele ato negativo que nós produzimos anteriormente. Então, precisamos observar que esse ensinamento com relação a isso aqui nos dá uma nova linha de pensamento, nos dá até mais empolgação para que a gente tenha, né, para que a gente suavize ou anule de forma total os nossos erros do pretérito. Mais alguém? Décimo sétimo. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Pronto. Aqui, ó. Aqui, aí lembra de novo André Luiz. Se ele tivesse lá no livro se arrependido antes, ele não ficaria 8 anos. Está só repetindo aquilo lá que a gente já falou, que encaixa aqui no 17º. Né? Se ele tivesse se arrependido, né, ele, aí nesse arrependimento, ele orasse como ele fez, aquela prece sentida, contrita, com sentimento, ele sofreria menos tempo. Mas como ele não fez isso antes, continuou por aquele número de tempo em que ele classifica, em que ele expõe lá no livro nosso lá. Continuando o 17º. Até os últimos vestígios da falta desapareçam, até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que eles são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, aqui é o seguinte. Essas atitudes negativas que a gente produz nesta vida, ele pode ter consequência na vida atual, na vida futura ou até na próxima encarnação. Né? Dependendo da circunstância, né? Aí isso pode acontecer. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem havia feito o mal. Bom, aqui é o papel da reparação, pessoal. Papel da reparação. Então, aqueles que nós prejudicamos, nós temos que fazer o bem a eles. Devolver a eles, né, a situação de conforto cujo conforto nós retiramos. E, por conta disso, nós precisamos fazer isso. Então, depois de tudo isso feito, depois de tudo isso passado, todos esses 3 itens, a nossa culpa está totalmente limpa. A nossa consciência está totalmente limpa, apesar de aquela experiência ficar no nosso arcabouço espiritual. Não que a partir daí ela vai continuar nos prejudicando. Não.
ela vai ficar com o histórico das nossas vidas, que quando nós precisarmos, nós poderemos acessar do nosso subconsciente ou do nosso perispírito. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação... Cadê? Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado. Cumprindo os deveres desprezados, as missões são não preenchidas. Praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se for orgulhoso, amável se for austero, caridoso se for egoísta, benigno se for perverso, laborioso se for ocioso, útil se for inútil, frugal se for intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo, progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Bom, aqui o texto nos diz o seguinte, que aquele que nós prejudicamos, eles estarão no nosso caminho. Em outras vidas. Aquele a quem nós prejudicamos, estarão no nosso caminho em outras vidas, a fim de que nós possamos ter a oportunidade de reparar aquele mal que nós praticamos a ele. Ou seja, devolver o bem a eles, aqueles a quem nós prejudicamos. Ou seja, nós teremos essa oportunidade para a remissão, para a união, para a confraternização, para a irmanização dessas duas personalidades. Agora, pode acontecer que esta inimizade de outra vida ou de outras vidas pode continuar nessa vida e aí a coisa vai somente piorando a cada dia mais. Cada dia mais. Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu estive fora do ar. Eu vi. Eu disse que saiu um pouquinho. Saiu um pouquinho. Peço desculpa, senão eu acompanhei. Ok, não tem problema, não. Tem coisa que a gente não é do, né, por conta nossa. Acontece. Muito bem. Então, vamos continuar aqui o item 18, com o item 18. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbaria. Opa, interessante. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhe permitam reparar o mal, auxiliando-nos o progresso. Bom, então, o nosso planeta, o planeta em que nós vivemos, é um planeta que está de acordo com as nossas perfeições ou de acordo com as nossas imperfeições. Por que nós não podemos ir para mundos felizes? Porque o nosso nível vibratório está totalmente diferente. Como diria o professor Otton, né, a vibração está diferente, e essa vibração diferente elimina-nos ou exclui-nos desses mundos felizes. Porque se a gente pudesse chegar até lá, nós perturbaríamos a harmonia daqueles que lá se encontram por conta dessa nossa imperfeição. Por isso é que ele diz bem aqui no começo. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes,
cuja harmonia perturbariam. Ou seja, não existe afinidade entre o candidato e o mundo feliz. Então, seria como se fosse um peixe fora d'água. O elemento imperfeito no mundo feliz estaria fora d'água. E, por conta disso, a sua própria imperfeição o extingue, o retira ou o expulsa daquele local de felicidade. Diga lá, Edith. É importante lembrar isso aí, porque nós estamos recebendo sempre informações do plano espiritual que estamos num momento de transição, né? Isto significa que os espíritos que estejam catalogados nessa categoria de imperfeitos nesse momento não vão certamente acompanhar a Terra nesse outro estágio. Serão lançados a mundos que estejam mais de acordo com as suas características, como tu terminaste de mencionar, né? E é importante lembrar que ainda dá tempo de nós podermos tentar alguma coisa, ou fazer alguma coisa para tentar seguir junto com o nosso planetinha, né, nessa nova fase de mundo de regeneração. Era só isso, meu querido. Beleza. Mais alguém? Tigê, Leda, ninguém mais? Então, vamos adiante. 19º. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, vindo, por fim, o momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Oh, coisa muito linda. Bom, o que atrapalha ou o que ajuda é o nosso livre-arbítrio. Porque a gente pode tanto permanecer no bem quanto no mal. E quem dita essa regra? Livre-arbítrio. E se a gente se tornar, continuar renitente no mal, continuar renitente do mal, o que acontece? Nós acabaremos sofrendo cada vez mais. Bom, mas vai haver um momento em que a gente vai ficar, o espírito perfeito, vai ficar saturado. Né? Tem coisa, por exemplo, a gente gosta de pamonha, por exemplo. Adora pamonha. Adora pamonha. Come a primeira, uma delícia. Come a segunda, outra delícia. Aí já come a terceira, já fica meio... Já fica meio... Né? E aí, se continuar, a pessoa vai ficar meio empanturrada. Assim acontece quando a gente é renitente no mal. Uma hora a gente fica empanturrado e acaba enjoando. E aí, por conta desse enjoo que decorre do sofrimento, a gente vai ter que voltar ao caminho do bem. Pelo nosso próprio livre-arbítrio. Então, não é uma maravilha esse livre-arbítrio? Porque a gente pode tudo. Sim. Aí, falar nisso, eu me lembrei de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ora, se tudo me é lícito, ou seja, eu tenho livre-arbítrio de fazer o que eu quiser. Mas se o meu livre-arbítrio eu tenho consciência plena, que não é tão bem assim, tem coisa que não me convém. Se não me convém, é porque não me interessa. E se não me interessa, não vai me ajudar a ir a um bom lugar. Portanto, esta frase de Paulo de Tarso é um espetáculo, porque a todo momento também nós estamos usando-a para as nossas reflexões.
para que a gente possa controlar as nossas más tendências, as nossas imperfeições, a fim de que a gente possa ser ajudado. E aí sair de um estágio de sofrimento para um estágio melhor de felicidade, de vida plena. Mais alguém? Bom, continuando a leitura do 19º. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, voltar da eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Muito bem, está aqui, ó. Que eu falei um pouquinho antes, a respeito de não existe ninguém criado para ser eternamente no mal, por conta da lei da evolução, da lei do progresso. Então, isto já é mais uma esperança, isso já é mais um elemento que nos dá força para continuar nessa caminhada, porque a gente sabe que a gente vai continuar evoluindo, queiramos nós ou não. Agora, essa evolução nossa, ela pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo do nosso livre-arbítrio, mas nós, com certeza absoluta, teremos que evoluir, teremos que progredir, porque essa é uma lei divina. E com a lei divina é perfeita, nós não podemos ir de encontro a ela, sob pena da gente só atrapalhar um pouquinho mais a nossa evolução, o nosso progresso. Alguém mais? Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo da guarda, guia, que por ele vela, espreita-lhe os movimentos da alma e se esforçam por suscitar os bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência, o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente, de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por quaisquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Persistindo o mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência. Do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Então, olha só como Deus é bondoso e misericordioso para conosco. Qualquer que seja a nossa inferioridade, Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Parábola da ovelha perdida. Né? Tem 99 ovelhas que estão salvas no redil. Se tiver uma perdida, o pastor vai atrás daquela ovelha perdida até que a encontre. Encontrando-a, coloca nos seus ombros e aí vai, né, lentamente carregando essa ovelha que estava perdida para o redil. Então, somos assim. Somos ovelhas perdidas, ovelhas negras, que, queiramos ou não queiramos, numa hora qualquer, o pastor, o maior dos pastores, vai atrás de nós, nos conclama a acompanhá-lo, né? Acompanhá-lo, para que nós também participemos daquela felicidade, daquele redil das 99 ovelhas que estavam salvas. Das ovelhinhas de Jesus, que o Pai me entregou, nenhuma se perderá, nenhuma se perderá. Todos nós, cada um aqui presente à reunião,
é uma ovelhinha de Jesus. Por mais que a gente queira se desviar por conta do nosso livre-arbítrio, uma hora nós seremos encontrados por Jesus, assim como Paulo de Tarso, aliás, Saulo de Tarso foi encontrado por Jesus nas portas de Damasco, conclamando a segui-lo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, depois da conversa, com aquela maravilhosa aparição de Jesus, quem que não se curvaria diante daquela maravilha? Saulo de Tarso se curvou e nós nos curvaremos quando ele se posicionar diante de nós. Porque quando Jesus se posicionar diante de nós, nenhum de nós vai ter força suficiente para continuar no mal. Porque ele é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, segundo ele mesmo, senão por ele. Então, ele, conosco, será, como Paulo diria, não sou eu quem vivo, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. A partir deste momento, nós seremos conduzidos, como Paulo for conduzido, pelo próprio Jesus em pessoa. E isto seria algo de arrepiar, como eu fiquei aqui arrepiado nesse momento, de arrepiar de felicidade quando isso nos acontecer. Será uma grande maravilha, meus caros companheiros. Mais alguém? Ô, Rubens. Diga. Então, o espírito, ele nunca regride. Ele Sim. fica estagnado ou ele segue a evolução? Como é que é? O espírito, ele nunca regride. Sim. Ele fica estagnado. A tua fala ficou parada. Repete, Leda, por favor. O espírito nunca regride. O resto que eu não entendi. Oi. Continua. Está ouvindo? Sim, agora sim, pode falar. Eu estou perguntando. Nesse caso, o espírito, ele nunca regride. Sim. Ele fica estagnado, estacionado em um ambiente, ou ele segue a sua evolução de qualquer forma? Não, se ele continuar no mal, ele fica estagnado. Mas aquilo que ele conseguiu até ali, de evolução, ele não perde. Mas, mesmo que ele fique estagnado, uma hora ele sai dali. Ele é impulsionado para a frente, ou seja, para o progresso. O tempo todo, nós estaremos progredindo. O tempo todo. Porque é lei de progresso. Certo, Leite? Beleza. Mais alguém quer comentar? Ou perguntar? Bom, aqui, observação. Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. Segundo, porque, sendo ele autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar o mal, será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será interno se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. O dogma das penas irremissíveis é que se verifica precisamente tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança,
não tendo, pois, por essa razão, o homem interesse em conservar seu bem para ele sem proveito. Então, a pena eterna não dá esperança, as penas eternas. Não dá nenhuma esperança para o pecador, aquele que errou. Né? Mas aqui, com o livre-arbítrio, a gente percebe que não é bem assim. Que o espírito mesmo é que pode permanecer eternamente nessa condição, né, de infelicidade, ou ele pode perceber que aquilo não leva a lugar nenhum, só vai aumentar o seu quinhão de sofrimento. Então, se ele tem consciência e raciocínio, ele vai perceber que é melhor ele sair dali do que ficar. Bom, em outra reunião, a gente estava comentando a respeito do livre-arbítrio, eu citei o caso do Chico Xavier, o caso de Divaldo Franco, os médiuns, e que parecia que Chico Xavier não tinha livre-arbítrio. Porque se Emmanuel dizia assim, Chico, você tem que fazer assim, ele aceitava. Chico, você tem que fazer daquele jeito. Ele aceitava. Chico, você tem que fazer daquele outro jeito. Ele aceitava. Mas olha só, será que isso quer dizer que o Chico não tem livre-arbítrio? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Dá para observar que ele tem livre-arbítrio pelo seguinte, se ele for seguir a opinião contrária àquilo que lhe for orientado pelo seu mentor, ele vai errar. Ele vai sofrer as consequências daquele mal-arbítrio. Então, por ele saber, sendo um espírito superior, por ele saber que, seguindo a orientação do seu mestre, qualquer que fosse ele, e ele sabe que as orientações do seu mestre são orientações oportunas e que levam ao bem, ele não vai dizer não. O seu livre-arbítrio aí, ele usa o seu livre-arbítrio muito bem, porque ele usa de forma positiva. Imagine vocês, voltando ao caso de Paulo. Imagine Paulo de Tarso. Paulo de Tarso dizia, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, era o Cristo que o dirigia. Alguma vez o Cristo ia dizer para ele fazer alguma coisa contrária ao que está o mais correto? Logicamente que não. Também Emmanuel nunca ia dizer ao Chico algo que ele deveria fazer que não fosse correto. Logo, não era melhor seguir os conselhos do seu mestre? Lógico. E é isso que acontece também conosco. O nosso livre-arbítrio, né? Usando o nosso livre-arbítrio sempre para o lado correto, sempre para as orientações corretas, nós não teremos nenhum problema com a nossa evolução. Aliás, a nossa evolução se dará de forma mais rápida e mais precisa. Mais alguém quer comentar? Continuando aqui o restinho do texto. Diante da nossa lei, não procede a objeção sobre a presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe, com efeito, se ela, em virtude do livre-arbítrio, fará dele bom ou mau uso, como sabe que será punida pelo mal que praticar. Mas sabe também que tal castigo temporário é o meio de fazê-la compreender o seu erro e de fazê-la entrar no bom domínio, no bom caminho, em que a alma chegará a ser dotada. Pela doutrina das penas eternas, conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, estará previamente condenada a torturas infinitas. Opa. Bom, olha só. Aqui a gente percebe que Deus nos demonstra ser justo e bom. E que seguir o bom caminho seria o melhor que a gente deveria fazer, a fim de que
a gente não seja acometido de determinadas situações de sofrimento em que vai nos atrapalhar sempre, vai nos atrapalhar muito o nosso caminhar para a evolução. Não. Se nós estamos recebendo a orientação aqui, e essa orientação é boa e nos encaminha para o bem, que tal a gente não continuar, não seguir essas orientações? Além do mais, Deus é tão bom para conosco que ele não vai nos dar apenas eternos, além de não nos dar apenas eternos, nos dá um orientador o tempo todo ali do nosso lado, que esse orientador vai fazer um esforço supremo para que a gente não use o livre-arbítrio de modo negativo. Ou seja, Deus sabe que nós somos imperfeitos, mas mesmo assim ele nos dá um orientador para que a criatura siga o caminho correto, que é o caminho da orientação para o bem. A gente não segue se não quiser. Ou seja, a gente está, segundo o ditado popular, com a faca e o queijo na mão, a gente só precisa usar a faca e o queijo e se alimentar com esse queijo maravilhoso, que são as orientações para o bem. Não é uma maravilha isso, meus amigos? É um espetáculo, uma grandiosidade desse ensinamento. Então, olha, observem só. Quantos ensinamentos nessas obras básicas a gente adquire, olha, orientações positivas para que a gente possa se libertar das nossas imperfeições. Aqui, nós estamos sendo orientados. Agora, vai depender de cada um de nós. Seguir ou não as orientações. Livre-arbítrio, que é uma maravilha esta lei do livre-arbítrio para conosco. Porque ela nos prende ou ela nos liberta. Aliás, somos nós que nos libertamos ou nós que nos prendemos. Somos nós que nos faremos felizes ou infelizes. Mais alguém? Bom, pessoal, já que nós começamos um pouco mais tarde, a gente, sugestão, a gente ficaria por aqui, né? E na próxima reunião a gente voltaria ao assunto muito interessante para as nossas reflexões, espetaculares, né? Para as nossas reflexões e para a ajuda, né, na nossa caminhada evolutiva. Concordo, meu querido Rubem, considerando principalmente que hoje nós tivemos realmente um atraso no nosso começo, né? Então, eu acho que já está realmente na hora e eu pediria à nossa querida irmã Digé, que outro dia nos conduziu belíssimamente numa oração, que também nos fizesse a nossa oração final. E queremos dizer, Digé, que estamos notando a sua ausência lá nas nossas reuniões, porque eu sei que você não pode ir no centro presencialmente, mas pode fazer companhia para a nossa amiga Leda e outros irmãos no virtual, a partir das 4h30. Né? O link é o mesmo, viu? Dia de sábado. Eu vou participar. É 4h30 Ok, minha até querida irmã do Gé? 4h30, de Gé, 4h30. 4h30. Isso. Tá. Isso. Pois é, então, Gé, nós vamos fechar os nossos olhos e pedir à nossa amiga que faça a nossa prece final. Te pedimos, Jesus, que nos abençoe nossa família, ilumine nossos caminhos, né? Perdoe nossos pecados. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Amém. Te pedimos, Senhor Jesus, que olhai para nossos lares, se tiver algo que esteja atrapalhando nossa família, que Deus tome de conta e que controle todas as forças. Amém. Que assim seja. Que seja. Muito obrigado, minha querida irmã. E os meus queridos irmãos, muita paz. Boa Boa Bom noite. noite. dia. Até o sábado, se Deus quiser. Leda, Até dá o um sábado. cheiro nas crianças aí, Leda. Tigé, Edilson, André. Boa noite a Valeu. Boa todos. noite a todos. E até no Noite. sábado. Boa noite. Tchau, tchau. Luca, esse sábado tu controla tudo aí, tá? Pode Porque deixar eu vou comigo, estar- meu irmão. Pode eu vou deixar estar que em eu Pinheiro de controlo. novo. Tá, beleza. Tá. Pode deixar comigo. Tá, tá bom. Um Um abraço. abraço. Boa noite. Valeu. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, professor. Tchau.